Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. Os eleitores do estado norte-americano da Geórgia decidirão nesta terça-feira o futuro do Senado dos Estados Unidos e do governo federal. Hoje, os democratas têm 48 cadeiras, já os republicanos ocupam 50 assentos e há 2 vagas em jogo. E como eu disse aqui na abertura, hoje, felizmente, temos a presença do Paulo, além da Ana e do Fiuza, que geralmente já dão um show aqui falando para a gente sobre a política americana. E queria começar te ouvindo, Ana, sobre a importância dessa votação aí na Geórgia e como isso deve impactar a eleição presidencial aí dos Estados Unidos. Eleição muito importante, Vitor, porque o Senado, ele aí vai ser o último firewall, o último bastião aí para segurar, a última muralha para segurar qualquer política extrema, progressista, radical, que hoje tem sido aí a característica do Partido Democrata, né? O Partido Democrata, o antigo Partido Democrata de John Kennedy, até de Bill Clinton, esse partido não existe mais. Hoje o Partido Democrata ele é composto e foi sequestrado por uma ala muito radical. A gente até costuma brincar que é o PSOL, o Yankee, né? O PSOL aqui nos Estados Unidos, porque são políticas muito radicais, desde taxação de grandes fortunas até aumentar números de juízes na Suprema Corte, para direito de voto da cadeia de assassinos, pedófilos e estupradores, aborto até o último momento, em qualquer momento da gestação, enfim, a lista de atrocidades aí em relação a políticas públicas desse novo Partido Democrata é bem preocupante. E é exatamente esse lado desse Partido Democrata que é muito bem representado pela possível aí, provavelmente nas vias de se tornar a vice-presidente Kamala Harris. Ela representa muito bem essa ala radical desse partido. Então, com a presidência democrata, maioria na Câmara também democrata, o Senado seria muito importante ter a maioria republicana exatamente para que essas políticas públicas aí radicais elas fossem paradas. No caso de um empate, se os democratas levarem os 2 assentos no Senado e aí ficar 50-50, aqui a regra do jogo é que o presidente do Senado é sempre o vice-presidente. Então aí teria o voto de Minerva, Kamala Harris decidiria num possível empate entre 50 e 50, democratas e republicanos. Então, é uma eleição muito importante, não apenas para os republicanos, não, Vitor. É uma eleição importante para as próprias instituições americanas, para os checks and balances, para os freios e contrapesos aí da própria engrenagem americana, que é muito importante, que é aí um dos pilares sólidos, né, da liberdade no Ocidente. Essa eleição é muito importante, o dia de hoje é muito importante, mas eu acho que vai demorar ainda alguns dias para a gente saber o resultado, devido também às próprias alegações de fraudes e indícios de fraudes no sistema eleitoral que na eleição presidencial do dia 3 de novembro. Acho que as coisas vão caminhar um pouco devagar nessa eleição, a gente vai demorar alguns dias para saber o nome de quem venceu esses 2 assentos aí finais no Senado americano. Perfeito. Diga, Paulo. Bom, daqui a 2 horinhas a gente talvez comece a ter os primeiros resultados, fecham aqui a votação, né, 7 horas da noite aqui nos Estados Unidos. Aqui agora são 5 horas da tarde, então vão ser 9 da noite no Brasil. A gente vai ter, provavelmente vai começar a ter os primeiros resultados. São 2 cadeiras, como a Ana estava falando, né? Os republicanos têm hoje o Senado americano tem 100 cadeiras no total, os republicanos têm 50, 48 os democratas e tem 2 que estão em disputa. Dessas 2, se os democratas ganharem, você iguala 50-50. Aqui você tem a figura do voto de Minerva para o presidente do Senado, que é o vice-presidente da República, no caso será, ao que tudo indica, a Kamala Harris.
a vice-presidente, então ela quebraria um empate sempre em favor dos democratas. E aí você tem, é isso muito disso que a Ana está falando mesmo. O Partido Democrata ele era uma espécie de, fazendo aqui uma comparação para o ouvinte, ele era no Brasil uma espécie aí de PSDB, uma esquerda mais social-democrata, e ele está se aproximando cada vez mais de um PSOL. Então você não tem muitas distinções entre as propostas do Partido Democrata hoje em dia e as propostas do PSOL no Brasil. Você não tem muita diferença entre a Kamala Harris e o Guilherme Boulos, para dar um exemplo aqui para o ouvinte, né? Então você tem a reforma imigratória que legaliza um monte de imigrante ilegal no país, que eles querem aprovar, socialização maior dos sistemas de saúde, educação, já esculhambaram o sistema de saúde aqui completamente, quem vive aqui sabe o problema que é depois que o Obama criou o Obamacare. Tem a medida radical do Green New Deal, né, que é um pacote ambientalista radical que praticamente vai acabar com a indústria americana. Enfim, e uma das pautas mais perigosas que eles prometem aqui é aumentar o número de juízes da Suprema Corte para o Joe Biden poder indicar mais juízes, né? A gente já está vivendo essa juristocracia no mundo, os Estados Unidos vivem um pouco disso também, onde o judiciário cada vez dá mais cartas e eles querem ter mais gente deles no judiciário. Então é isso que está em jogo. Uma das perguntas importantes que a gente tem aqui é quem é que vai ganhar. As últimas pesquisas mostram que um empate, os candidatos republicanos e democratas, os dois estão 49-49 nas últimas pesquisas que a gente tem aqui. Como as pesquisas, em geral, favorecem os candidatos democratas, erraram muito nesse ciclo eleitoral, assim como erraram no Brasil e erram sempre em favor da esquerda, eu acho que isso é um bom sinal para os republicanos. A grande pergunta é se a eleição para o Senado da Geórgia vai ser a mesma esculhambação que foi a eleição federal. A Geórgia foi um dos estados que tiveram o processo eleitoral mais esculhambado. Você teve aí indício de gente morta votando, você teve uma quantidade imensa de cédulas cuja assinatura não foram verificadas, você tem envolvimento aí do secretário de Estado em possível acordo extrajudicial com empresa de urna eletrônica, enfim, você tem um monte de indícios de falcatrua, e eu perguntei, até a Ana com certeza assistiu, eu tive a oportunidade de entrevistar um advogado eleitoral americano, Robert Barnes, entrevistei ele no meu canal, e perguntei a ele se ele achava que essa eleição ia ter o mesmo número de irregularidades que teve a eleição do dia 3 de novembro, que foi o dia da eleição também para presidente. E ele acha que talvez tenham menos irregularidades agora, porque eles modificaram algumas coisas e tem mais gente prestando atenção. Então a gente tem essa expectativa, porque se for a mesma esculhambação, aí ninguém sabe o que pode acontecer. Aí os democratas podem, não sei se fizeram, mas tem muitos indícios de que fizeram, podem roubar também a eleição para o Senado, podem fraudar também a eleição para o Senado. Então, esse é o suspense que vive, né? Eu acho que em condições normais de temperatura e pressão, não sei se a Ana concorda comigo, mas em condições normais de temperatura e pressão, os republicanos vão levar aí pelo menos uma, se não as duas das cadeiras. Mas como o cenário eleitoral se tornou essa imprevisibilidade completa, tanto pela falta de confiança nos institutos de pesquisa, quanto pela falta de confiança no processo eleitoral em si, principalmente na Geórgia, tá todo mundo aqui apreensivo e ninguém sabe o que pode acontecer. Diga, Fiuza. A gente tem o privilégio aqui de estar com dois grandes conhecedores de política americana, o Paulo e a Ana, e inclusive residindo lá. Eu só queria complementar, assim, com a minha preocupação com o cenário em geral dos Estados Unidos da América, que eu acho que é uma encruzilhada da democracia no mundo. E eu fico à vontade para falar isso porque esses conceitos de conservador e progressista, direita e esquerda, não me dizem muita coisa. Eu olho os valores. Então, os valores que supostamente a esquerda, o progressista, defende, né, seriam os valores da solidariedade, da igualdade, etc. E se você olhar os últimos 4 anos nos Estados Unidos, foram anos de avanço da democracia, avanço da liberdade individual e econômica, avanço da paz interna e externa, né, com a diplomacia de exercício de autoridade, e foram anos de ascensão social para imigrantes legais, para negros, para latinos. Então,
essas são as bandeiras que supostamente, né, a esquerda, a auto-intitulada esquerda, descarregar. E essa auto-intitulada esquerda, ela passou 4 anos negando a democracia, negando o resultado da eleição, dizendo que o Trump era o cão chupando manga, né, que esse homem ia levar o mundo à Terceira Guerra Mundial. Decorrido a gestão dele, o mandato dele, nada disso se verificou. Perseguição a minorias, nada disso aconteceu. E o que é que acontece? Aquela frase da Jane Fonda sintetiza muito bem. A Covid é o presente de Deus, disse a Jane Fonda, se auto-intitulando ali de esquerda, progressista e tal. Só que na verdade, quer dizer, essa doutrina socialista que é estúpida, é o igualitarismo mal planejado e autoritário, eles não chegam nem aí. Né? Todos esses que estão aí com pautas tipo PSOL são burgueses remediados, é elite. Então, que progressismo é esse? Né? E aí a gente teve, de fato, né, o presente de Deus, segundo a Jane Fonda, bagunçando o cenário. Foi uma eleição imunda. A gente tem uma série de testemunhos juramentados indicando que teve observadores oficiais barrados, não podiam acompanhar a tabulação, né? A questão que o Paulo já observou, mortos votando, a Ana já deu aqui a ficha completa do que se passou, né? Softwares viciados para alterar resultado de votação. Foi uma eleição imunda. E aí a gente percebe que, no frigir dos ovos, né, quer dizer, quem esteve exercendo o autoritarismo, a intolerância contra as urnas e a democracia, são esses que são, né, formalmente chamados de democratas e que se dizem progressistas de esquerda. Então, a minha preocupação é essa, quer dizer, os valores, né, quer dizer, o resultado dessa eleição presidencial que eu digo, né, ele é muito importante porque, de fato, né, o que tudo indica, confirmando a vitória de Joe Biden, eu duvido muito que a imensa população norte-americana que estava vivendo em liberdade, que mantinha índices de aprovação elevados ao governo Trump. Que estranho, né? Que estranho. Um governo que que melhora a vida do povo, que se mantém bem avaliado e chega na eleição e perde a eleição. Por que será? Eu acho, Vitor, que nós estamos numa encruzilhada da democracia, né? Se, de fato, se confirmar, então, essa onda azul aí com o Senado, eu acho que a gente vai ter um Estados Unidos da América completamente dividido.